educação sexual nas escolas. Já começamos bem, né? Um tema nada espinhoso, que não causa nenhum tipo de polêmica, todo mundo está acostumado sobre isso. Brincadeira. Na verdade, a gente vê muita confusão em torno desse tema. Tanto fora da igreja, principalmente, mas até mesmo entre os católicos. Quer dizer, é meio confuso porque, de início, em alguns momentos parece que a igreja é contra a educação sexual. Aí, em outros momentos, parece que ela é a favor. Aí a gente vai encontrar a seguinte situação: se você for perguntar para um católico comum, vai ter católico que vai dizer assim: porque a igreja sempre foi contra a educação sexual, sempre achou isso uma coisa muito ruim. E vai ter gente que vai falar: não, a igreja sempre foi a favor. E vai ter outras pessoas que vão dizer que a igreja uma hora foi contra e aí depois passou a ser a favor. E aí você se pergunta assim: tá bom, e quem é que está certo, né? Na verdade, os três, e ao mesmo tempo nenhum deles. Só para complicar ainda mais a situação de vocês. Eu vou explicar. E nessa explicação, então, eu gostaria de tratar o tema, primeiro de uma forma mais ou menos histórica, a maneira como ele foi se desenvolvendo na teologia católica, pelos documentos da igreja, e aí, principalmente a gente vai citar 3 documentos, né? E a solução que se dá hoje em dia, no último desses documentos, então, que foi feito, né? E a primeira menção que a gente tem a respeito desse tema é numa encíclica do Papa Pio XI, que foi escrita no ano de 1929, chamada Divini Illius Magistri. Divini Illius Magistri, aquele divino mestre. E é uma das primeiras encíclicas em que a igreja trata do tema da educação. O contexto histórico em que essa encíclica foi escrita é um contexto bastante problemático na história da humanidade. Porque vocês pensem que, na mesma época em que Pio XI era Papa, na Itália havia o regime do fascismo, do Mussolini. Era um período de grandes confusões, de grandes guerras, problemas muito sérios acontecendo em toda a humanidade. E, diante de uma ideologia que cada vez mais crescia e que acabava entrando também no âmbito da educação de forma muito intensa, que era o fascismo, então o Santo Padre, ele se sente no dever de tratar sobre esse tema e de dar um parecer católico a esse respeito. Aí a gente pensa assim: vamos tentar entrar no contexto, né? 1929, você tem uma sociedade que é católica, né? Para todos os efeitos, a gente vive num mundo que respira catolicismo, e as famílias, elas têm ainda aquela noção da tradição, de um olhar religioso sobre a vida, e principalmente no campo da sexualidade existe um grande pudor dentro da própria sociedade para se tratar sobre esses temas. Era um tema que não era dito, né? Simplesmente não se falava sobre sexo publicamente. Esse era um tema que poderia ser tratado talvez dentro de casa, mas jamais em público, né? E aí então o Santo Padre ele trata em uma das sessões dessa encíclica sobre educação sexual. Ele vai dizer o seguinte, eu vou ler literalmente para vocês: mormente perigoso é, portanto, aquele naturalismo que em nossos tempos invade o campo da educação em matéria delicadíssima, como é a honestidade dos costumes. Assaz difuso é o erro dos que, com pretensões perigosas e más palavras, promovem a pretendida educação sexual,
julgando erradamente, poderem precaver os jovens contra os perigos da sensualidade, com meios puramente naturais, tais como uma temerária iniciação e instrução preventiva, indistintamente para todos, e até publicamente, e pior ainda, expondo-os por algum tempo às ocasiões para os acostumar, como dizem, e quase fortalecer-lhes o espírito contra aqueles perigos. Então, nesse parágrafo a gente já nota alguns elementos aí que o Papa apresenta. O primeiro deles, ele vai condenar aquilo que ele vai dizer, se chama uma espécie de naturalismo educacional. O que é o naturalismo na educação? Uma educação naturalista. É uma educação que exclui completamente os aspectos espirituais da vida humana. Naturalismo seria você considerar que através da própria natureza humana ela tem condições de encaminhar a pessoa para o bem, necessariamente. E aí você não precisa de uma orientação do alto. Para que Deus? Para que vida de oração? Não, nós vamos tratar aqui da vivência natural das pessoas. Começa a haver uma educação para o ceticismo, poderíamos dizer, uma visão cética do mundo. Certamente isso não corresponde ao ideal de educação que a Igreja Católica promove, e principalmente por um motivo muito grave. Ele vai dizer: estes erram gravemente, não querendo reconhecer a natural fragilidade humana e a lei de que fala o apóstolo, contrária à lei do Espírito, e desprezando até a própria experiência dos factos, da qual consta que, nomeadamente nos jovens, as culpas contra os bons costumes são efeito não tanto da ignorância intelectual, quanto e principalmente da fraqueza da vontade, exposta às ocasiões e não sustentada pelos meios da graça. Aqui ele está dizendo uma coisa que a gente percebe hoje em dia em alguns educadores, né? Que é o mesmo erro, e se a gente for parar para analisar, Platão, lá atrás, antes de Cristo, cometeu, que é o erro de você considerar que o bem moral ele é fruto de uma educação intelectual. Como é que a gente vê na prática isso acontecer? Quando as pessoas dizem o seguinte: o mundo vai muito mal, a gente vê aí cada vez mais o crime crescendo, a sociedade está um caos. A culpa disso é que existe, porque as pessoas não têm educação. A gente precisava dar educação para todo mundo. Se todo mundo tivesse matriculado na escola, nada disso aconteceria. Qual é o problema desse pensamento? É porque, no fundo, você está, sem querer, talvez, afirmando que conhecimento intelectual equivale ao bem moral. Que as pessoas fazem mal só porque não conhecem o bem. Se conhecessem o bem, fariam o bem. O problema é que depois o próprio Aristóteles vai notar, né? E depois o catolicismo ele traz muito essa raiz aristotélica nos seus princípios filosóficos e de antropologia. A gente vai ver que o ser humano ele não é feito só de intelecto. O ser humano possui intelecto e vontade. Então eu posso educar o intelecto da pessoa o máximo que eu conseguir. Não vai bastar. Não vai bastar para que ela seja uma pessoa virtuosa. Por isso que ao longo desse ano vocês estão trabalhando as virtudes, né? Hoje, inclusive, vocês trabalharam a virtude da temperança a manhã toda. Eu espero que todo mundo saia daqui temperante, bonitinho, né? Sem problema nenhum para beber temperança.
Isso vai acontecer naturalmente assim? Não vai, né? Porque vocês saíram daqui aprendendo o que é a temperança. Vocês tiveram conhecimento intelectual do que é a temperança. No entanto, vocês podem agir destemperadamente. Porque essa educação intelectual, ela precisa ter uma correspondente na educação da vontade. Ou seja, é necessário educar a vontade para viver a virtude. O problema do naturalismo educacional também é esse. Você considera que basta que você ensine aquela criança matemática, português, estudos sociais, línguas, etc. Aí vai se tornar super inteligente. Logo, vai se tornar muito virtuoso. Não é verdade. Judas era muito inteligente. Judas era o contador da companhia dos apóstolos de Jesus. Muito provavelmente ele sabia fazer conta assim como ninguém. Ele devia saber mais de matemática do que todo mundo. Todo mundo olhou para Judas e falou assim: rapaz, esse cara aí, olha, vou te contar, ele não erra uma. Toda conta que a gente dá para ele, ele vai e faz e não tem erro. Realmente, eu acho que é melhor ele cuidar das finanças, porque ele é assim o nerd do grupo. Quer dizer, ele tinha tido uma educação diferenciada. Foi justamente o traidor. Então, quantas pessoas a gente vê assim, com nível superior, mestrado, doutorado, aí o sujeito é super corrupto. Então, assim, vamos tentar desmistificar isso da nossa cabeça. Essa coisa de que o mundo vai mal porque temos poucas escolas. Não é exatamente isso. Isso pode até ser um fator de influência, mas eu diria até que não é o maior deles, né? E aí a gente tem que precisar achar qual é a verdadeira causa desse problema. Muito bem. E aí o problema é que quando você assume essas premissas, você despreza um fator crucial da antropologia cristã, que é a existência do pecado original. Nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos seus pais, que herdaram de Adão e Eva, uma coisa, que no fundo é uma falta. Falta em nós uma graça, que havia em Adão e Eva, a graça da inocência original, a graça original que eles tinham, que eles perderam por pecarem, e a gente herda essa falta, que herda essa perda. Logo, nós possuímos em nós uma coisa chamada concupiscência. A concupiscência, ela é uma inclinação natural para viver as paixões de forma desordenada. Ou seja, todos nós possuímos paixões. São inclinações naturais. Você é naturalmente inclinado a comer, a beber. Inclusive, você precisa disso para se nutrir, para se manter vivo. Mas aí a gente pode desenvolver uma paixão desordenada quando a gente cai no vício da gula. E por isso a gente vê pessoas muito obesas, por exemplo. Da mesma forma, existem paixões desordenadas que são vinculadas ao natural apetite sexual. E aí a gente precisa também desmistificar uma coisa. O apetite sexual, ele é algo bom e natural. Vem de Deus. Deus nos cria sexuados. Quando cria todo ser humano, Deus dá a esse ser humano uma sexualidade. Então a sexualidade é um dom divino. E ela não pode ser vista de forma má, como se fosse sinônimo de pecado. Não é sinônimo de pecado. Mas ela pode, por ser um impulso natural, ela pode tanto descambar para a virtude, quando bem orientada, como para o vício, quando desordenada. Por isso, a educação da vontade, ela entra aí, então, muito especificamente, no âmbito da sexualidade, como também uma educação
possível de ser feito. Mas quando você não reconhece essa natureza humana, que é inclinada para uma certa perversidade, é arriscado você falar de sexualidade nas escolas. Continua o Papa Pio XI. Se consideradas todas as circunstâncias, se torna necessária, em tempo oportuno, alguma instrução individual acerca deste delicadíssimo assunto. Deve quem recebeu de Deus como a missão educadora e a graça própria desse Estado, tomar todas as precauções conhecidíssimas da educação cristã tradicional e suficientemente descritas pelo já citado Antoniano, quando diz: tal e tão grande é a nossa miséria e a inclinação para o mal, que muitas vezes até as coisas que se dizem para remédio dos pecados são ocasião e incitamento para o mesmo pecado. Por isso importa sumamente que um bom pai, quando discorre com o filho em matéria tão lúbrica, esteja bem atento e não desça a particularidades e aos vários modos pelos quais esta hidra infernal envenena uma tão grande parte do mundo. Não seja o caso que, em vez de extinguir este fogo, o sopre ou acenda imprudentemente no coração simples e tenro de criança. Ou seja, no fundo, o Papa está dizendo que devemos ter uma educação sexual. É necessário haver algum tipo de educação sexual, mas deve ser feito com cautela e exclusivamente pelos pais. Essa é a posição de Pio XI. Então, a escola tem que tratar de educação sexual para o Papa Pio XI? Não. Isso é dever dos pais. Eles têm que tratar disso na casa, individualmente com cada filho. Não é juntar todos os filhos também para falar, mas é com cada um deles chegar e falar com cautela. E aí o padre Leonel Franca, que eu não sei se vocês já ouviram falar, o fundador da PUC-Rio, né? Ele escreve um livro muito bom chamado A Formação da Personalidade. Caso vocês não conheçam, fica também como referência bibliográfica para vocês lerem em casa. É um livro excelente, né? França? Vale França? Franca. Leonel Franca. A Formação da Personalidade. Ele foi reeditado há pouco tempo, esse livro, né? Mas vocês conseguem também encontrar na internet em PDF. Quem não tiver dinheiro para comprar, consegue. A Alexandria Católica, eu acho que está disponível. Sim, o site da Alexandria Católica. E aí, o padre Leonel Franca, então, ele vai listar 5 inconvenientes de uma iniciação sexual coletiva. Vou ler aqui para vocês. Primeiro inconveniente é que o desenvolvimento sexual não acontece ao mesmo tempo nas crianças. Isso aí quem trabalha com educação percebe. Tem crianças que mantêm uma inocência maior por maior tempo, outras crianças já adquirem uma certa malícia com mais antecedência. Então, tem aquela fase de final de infância e início de adolescência, cada criança vai ter um desenvolvimento completamente diferente da outra. Por que então é inconveniente você tratar desse tema com todas juntas? Porque o que pode ser adequado para uns seria surpreendente e traumático para outros. É 5 inconvenientes? São 5. Qual o título? 5 completo. 5 inconvenientes de uma iniciação sexual coletiva. Tudo bem? Bem. Então o primeiro é esse. Porque as crianças têm um desenvolvimento do entendimento da sexualidade de formas diferentes, em estágios diferentes de idade, né? E aí você corre o risco, então, de traumatizar alguns e às vezes também de não atingir a outros, né? Esse é o primeiro inconveniente. O segundo é o seguinte: uma exposição pública de tais temas autorizaria conversas obscenas entre os alunos e a corrupção dos mais saudáveis pelos mais depravados. Então você sempre tem aquela criança que é mais bobinha,
mais inocente, e tem aquela criança que é mais depravadinha, né? Que é mais saidinha e tudo mais, que às vezes já conhece algumas coisas que os outros não conhecem e tudo mais. Quando você aborda dentro de sala de aula esses temas, indiretamente, você está autorizando o diálogo entre as crianças. E aí, no momento que o professor não está presente, elas podem conversar e pode haver um ambiente ali já meio corrompido, né? Então também é outro inconveniente complicado disso, né? Terceiro, uma iniciação sexual verdadeira e eficaz requer muitas qualidades: respeito e amor à pureza de cada aluno, coisa que o professor nem sempre é capaz de dar. Então, nem sempre os professores, lógico que a gente espera que numa escola católica os professores sejam capazes disso, mas se vocês pensarem que a gente já está entrando aqui, nessa época, num ambiente que começam a surgir escolas seculares, escolas vinculadas ao Estado, escolas vinculadas a outras instituições, empresas, que muitas vezes só estão interessadas no lucro mesmo, você corre o risco de dar a uma pessoa que não tem o devido respeito pela pureza de cada aluno, justamente a faculdade de ensinar sobre aqueles assuntos que dizem respeito ao amor, a vivência do amor, né? Tem um livrinho, não, que é um livro bem grande, que eu li, chamado Catecismo da Educação, do Abade René, não lembro o nome, mas é um livro muito bom, assim, porque ele vai falando desde a educação dos mais pequenininhos, assim, e são instruções muito práticas para pais, pais de primeira viagem, né? Das coisas mais básicas até as coisas mais avançadas sobre como educar as crianças. E aí eu fui olhar de curiosidade lá, no índice, assim, para ver se ele falava de educação sexual. E aí, naturalmente, ele não fala. É um livro muito antigo também, né? Então ele não aborda educação sexual. Mas ele fala sobre educação para o amor. Daí a gente consegue ver, assim, uma distinção muito grande que existe dentro da igreja, que se perde um pouco quando a gente sai do âmbito cristão, né? A gente está interessado em educar os jovens para a vivência do amor, para uma vivência plena da caridade, que envolve uma série de fatores, inclusive a vivência futuramente de uma vocação cristã, que pode ser uma vocação matrimonial ou até mesmo uma vocação para a vida religiosa consagrada. Por isso, é extremamente importante zelar pela pureza dos alunos e também ensiná-los a amar a pureza, ensinar os jovens a amar a pureza cristã, né? Quarto problema: uma tal formação é baseada num falso postulado pedagógico, que é a opinião de que a corrupção nasce da ignorância, como se abastecer o intelecto dos alunos de informações fosse suficiente para educar à vontade. Isso aí a gente já tinha falado antes, né? Na verdade, o que se faz na prática é rechear a imaginação dos jovens com imagens que se tornarão ocasiões de queda. Então, na melhor das boas intenções, você está alimentando a memória daquela criança. E aí o problema é que você vai alimentar a memória da criança com imagens que podem retornar depois e que podem ser causa de pecado para a vida do jovem, enfim, do adolescente, né? Do aluno. E o quinto e último problema é que esse tipo de abordagem educacional leva ao hedonismo, uma busca do prazer desenfreado no ensino, fazendo com que a educação torne-se um mero vício de curiosidade. Quer dizer, a gente quer que a aula, já que é para falar de um tema assim,
que vai deixar as crianças agitadas, porque é assim, vai falar de sexo, né? É um tema que dá mais ibope hoje em dia. Você quer ibope na sua aula, fala de sexo, vai ter gente até pagando pay-per-view para poder assistir, tá certo? É bem assim. O problema é que você pode acabar fazendo com que aqueles alunos busquem as aulas só pela diversão que elas trazem, porque é prazeroso, porque é divertido, ou porque cria um clima meio de, falta de seriedade, né? De irreverência, cria um clima irreverente, e aí ele vai achar que toda aula tem que ser assim. E aí ele vai confundir educação com curiosidade. Né? Lembrando que a estudiosidade é uma virtude que provém da virtude da temperança. A virtude da temperança, para o estudo, ela vai se desdobrar na virtude da estudiosidade. A estudiosidade É uma virtude. Porque você orientar a sua capacidade de aprender coisas através de um método para aprender aquilo que é importante para a sua salvação e para o seu crescimento humano e intelectual. Do contrário, você vai degringolar para a curiosidade. E aí você vê aquele fenômeno das pessoas que passam 5, 6 horas só olhando no Facebook e não dedicam nem 30 minutos do seu dia a ler um livro. Ela está alimentando a curiosidade dela. Aí você vai dizer assim, mas é bom que as crianças aprendam a mexer na internet, nos meios. Tá, tudo bem. Mas até que ponto isso está auxiliando na vida de estudo dela de fato? Né? De fato. E aí a gente tem que repensar essas coisas. Talvez dar limites é fundamental, né? Vocês viram isso aqui na virtude da temperança? Ela tende a dar limites para os nossos impulsos, para que eles sejam temperados e possam gerar os frutos que Deus pretende com eles. Então isso foi em 1929. Reparem que não é que ele esteja dizendo que a educação sexual é má em si, mas ele praticamente exclui toda a possibilidade de esse tema ser trabalhado em qualquer outro lugar que não seja numa conversa individual dos pais com seus filhos. O problema é que o mundo, infelizmente, não escutou a voz do Pai. E cada vez mais as sociedades, como um todo, foram se corrompendo. E principalmente com o desenvolvimento da propaganda, com o desenvolvimento de uma série de meios de comunicação que tornaram muito fácil você ter acesso a imagens, a estímulos audiovisuais, e de repente começam a surgir também as culturas da pornografia, e também cada vez mais cedo as crianças vão tomando contato com essas realidades erotizantes. Então, a doutrina da igreja não mudou, mas o mundo mudou. As circunstâncias se alteraram. E cada vez mais você vê as famílias se omitindo. As famílias se calando, as famílias se acovardando, ou muitas vezes os pais não dando atenção aos seus filhos. Ainda mais depois que a mulher precisou também assumir seu lugar no mercado de trabalho. Então você tem cada vez mais um distanciamento dos pais com relação aos filhos, né? E aí, sem querer entrar no mérito de se isso foi bom ou ruim, mas o fato é que isso aconteceu. E tendo isso acontecido, como que você vai ter tempo de tratar sobre esses temas espinhosos com seus filhos? Se já é difícil criar uma relação de profundo amor e admiração quando você passa menos tempo com eles, né? Então, a situação se tornou muito mais complexa do que Pio XI sequer imaginava naquela época. E aí foi necessário que a igreja não mudasse a sua doutrina,
e nem mudasse o parecer com relação a essas coisas, mas abrisse também a possibilidade de novos métodos, de novas tentativas de abordar esses temas, já que cada vez mais cedo os jovens entram em contato com eles, e das formas erradas. Então, o que deveria ser uma educação preventiva, hoje em dia passa a ser, muitas vezes, um esforço de recolher os caquinhos do que sobrou daquela pessoa. Isso acontece muito nas paróquias, né? Quem dá aula em catequese, em crisma, quem está presente no ambiente católico, percebe claramente isso. O jovem, ele já chega quebrado por conta de muitos problemas relacionados à sexualidade e à afetividade também. Então, o Concílio Vaticano II, ele não faz uma menção muito, assim, enfática sobre esses temas, mas na sua Constituição Gravissimum Educationis, ele vai, talvez, não fazer um exame tão extenso desse tema quanto fez o Pio XI na Divina Magistri, justamente porque já tinha sensível, então não tinha necessidade de voltarem e ficarem batendo nas mesmas teclas com tanta profundidade, mas existe uma certa, entre aspas, novidade, que é procurar adotar atitudes pedagógicas modernas que se adequem ao ambiente cultural que foi criado, né, na modernidade. Muita gente, ao ler isso, fica pensando, não, então agora a gente tem que se adequar ao que a pedagogia moderna está dizendo. Não é bem isso. Porque o que a pedagogia moderna está dizendo é justamente, muitas vezes, bate naquela tecla do ensino naturalista. E aí a gente já viu o porquê esse ensino naturalista é problemático para a própria constituição do ser humano, né? Então não é exatamente isso, mas é a gente tentar adequar a nossa pedagogia para a situação real que se vive hoje. E a gente não pode idealizar, né? A gente precisa colocar o pé no chão e falar, é verdade, o mundo está assim e precisamos tomar alguma atitude agora. E aí, mais recentemente, então, surgiu um documento da Sagrada Congregação para a Educação Católica, chamado Orientações Educativas sobre o Amor Humano, Linhas Gerais para uma Educação Sexual, de 1983. Orientações Educativas sobre o Amor Humano, Linhas Gerais para uma Educação Sexual. Esse documento vocês conseguem encontrar tranquilamente no site do Vaticano. É orientação educativa que eu não peguei. Oi? Qual o título? Pode repetir. Orientações Educativas sobre o Amor Humano, Linhas Gerais para uma Educação Sexual. É a Sagrada Congregação para a Educação Católica. Congregação para a Educação Católica. É um documento bastante extenso, né? Bem profundo e muito bom. Então, recomendo fortemente a leitura dele para vocês. Qual o nome do autor? É a Congregação para a Educação Católica. Isso. Caso vocês possam acessar lá, é só botar no Google que vocês conseguem achar tranquilamente, né? E aí você já tem, desde o início, o Concílio Vaticano II sublinhou a necessidade de oferecer uma positiva e prudente educação sexual às crianças e aos jovens. Mas ele não se aprofunda tanto nisso, e agora esse documento vai se aprofundar. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele fala é o significado da sexualidade. O que é sexualidade? E aí, se você quer, lógico que aqui ele trata bastante do tema,
Mas se você quiser realmente se aprofundar sobre esse tema, você vai perceber que ele está profundamente pautado na teologia do corpo de São João Paulo II. Então, a teologia do corpo de São João Paulo II, ela vai passar a ser o entendimento da igreja sobre o que é educação para a sexualidade. No fundo é você educar os jovens para a vivência da pureza, para a vivência da castidade. É bem diferente de você ficar mostrando preservativo, de ficar falando das doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, que já é o conteúdo que o governo pretende que seja dessas matérias. E esse tipo de conteúdo, ele contém todos aqueles inconvenientes que a gente já falou. Não que seja errado em si você falar que essas coisas existem, né? Mas o problema principal é você não abordar o viés positivo da sexualidade. E também é um outro problema. Muitas vezes, a igreja ela sempre teve a mesma posição, mas na prática, muitos católicos, muitas vezes tiveram uma abordagem negativa da sexualidade. Como se tudo fosse um grande tabu, um grande pecado, como se só houvesse proibições. E aí a teologia do corpo de São João Paulo II, ela tem uma via diferente, que é a via da valorização dos aspectos realmente divinos da sexualidade humana. Caso vocês queiram pegar o livro de São João Paulo II, que tem todas as catequeses dele lá bonitinho, vocês encontram fácil em qualquer livraria, mas tem um resumo que foi feito pelo nosso padre Wagner, que é esse aqui, o Comentário à Teologia do Corpo de São João Paulo II. E esse livro é muito bom porque ele traz um resuminho de todos os temas abordados por São João Paulo II de forma relativamente mais simples, né? Relativamente porque é o padre Wagner que escreve, então nunca vai ser muito simples, mas assim, mas é muito bom mesmo, vale a pena também vocês procurarem, caso queiram, né? Dar uma olhadinha nesse livro. Então, de uma forma geral, a sexualidade ela não é restrita à genitalidade. Isso é fundamental. Porque a maioria das pessoas pensa que a educação sexual é a educação do uso da sua genitália. Isso não tem nada a ver. Esquece essa ideia. Educação para a sexualidade, ela compreende uma educação muito mais ampla e muito mais global, porque a sexualidade envolve o ser humano por inteiro. Nós, cada um de nós somos humanos, mas nós somos uma parcela da humanidade. Nós somos todos incompletos. O homem em si, ele é incompleto. A mulher em si, ela é incompleta. Ambos existem em uma ordem de complementaridade, um para com o outro. Homem e mulher se complementam. Por isso a gente entende que a sexualidade, muito mais do que uma simples genitalidade, ela perpassa todos os aspectos da personalidade daquela pessoa. Tudo. Então o rapaz que é homem, ele é homem por inteiro. Não só porque ele tem um corpo físico de um determinado jeito, mas porque ele pensa como um homem, porque ele sente como um homem, ele age como um homem. O corpo dele também é um corpo de homem, se desenvolve de maneira masculina. Então você vê que é algo muito maior. E até a maneira como vai viver as virtudes vai ter suas diferenças com relação à mulher. A mulher, por sua vez, ela é feminina por inteiro. Então ela pensa como mulher,
ela age como mulher, ela sente como mulher. A maneira como uma mulher sente determinadas coisas é diferente da maneira como um homem sente. E isso está claro para todo mundo. Basta a gente observar as pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia. Infelizmente, essa realidade, que faz parte, inclusive, é dado, inclusive, de razão natural, né, ela vai ser questionada pela sociedade atual. Né? É um tabu muito grande, você não pode falar que homem e mulher são diferentes pela natureza masculina e feminina. Né? Porque é como se você estivesse sendo preconceituoso com um deles. Mas não é assim. Não é um preconceito. Na verdade, é reconhecer que cada um deles possui riquezas que são muito próprias. E como uma riqueza, como um diamante bruto, aquela riqueza precisa ser lapidada. Esse processo de lapidar, nós chamamos de educação sexual. Ou educação para a sexualidade. Você vai lapidar aquele diamante bruto da masculinidade ou da feminilidade daquele jovem, de acordo com a sua circunstância muito própria, de acordo com o seu ritmo, né, o seu tempo. E aí uma coisa muito prática, assim, muito boa, é deixar que a criança faça as perguntas no tempo dela. A gente não precisa dar as perguntas para ela. Deixa ela mesma vir com o questionamento. E ela vai vir, em algum momento elas vão vir. E no momento em que elas vierem com o questionamento, dizer a verdade. Nunca mentir para a criança, jamais. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Mamãe, lá em casa, nunca ensinou para mim que existia cegonha, por exemplo. Ai, mamãe, da onde as crianças nascem? Não é para a gente ficar inventando uma fábula, inventando um conto, alguma coisa. Não, diga a verdade. Diga de forma discreta, sutil. Então você pode dizer, por exemplo, meu filho, não tem quando a gente tem uma sementinha de uma árvore, e aí essa sementinha a gente planta ela na terra, e ela brota e nasce uma outra árvore. E também o passarinho, ele coloca um ovinho. E aí desse ovinho nasce um outro passarinho, não é verdade? Aí a criança vai, é verdade. Então, você também nasceu de uma sementinha que o papai colocou na barriga da mamãe. Ela ficou grávida. E aí nasceu você. Veja, é muito simples. Não tem mistério. E aí a criança vai dizer, entendi. E vai ficar satisfeita. Porque as crianças também, a gente complica demais as coisas. Mas as crianças são simples. Elas não complicam. É uma coisa até engraçada, assim, pode um pouco do assunto, mas a minha mãe, ela sempre me conta, inclusive eu lembro disso. Em algumas ocasiões eu fazia perguntas difíceis, né? E às vezes nem ela sabia responder a pergunta direito. Aí quando eu fazia essas perguntas, ela fazia assim, vamos perguntar ao pai dos burros. Aí a gente ia lá pegar o dicionário, aí abria, aí tinha lá todo aquele linguajar técnico, né? Aquelas coisas complicadas e tudo mais, lia aquilo, entendeu? Eu falava, entendi, pronto. Eu não sei se eu entendia, talvez não, mas tá bom, minha mãe falava que eu não sabia. A explicação era aquela, pronto. Então assim, é simples, né? A gente não precisa complicar as coisas com as crianças. E isso já demonstra também a pureza do coração delas, né? Então ele vai tratando, começa falando sobre a sexualidade, que deve ser orientada, elevada e integrada pelo amor, que é o único a torná-la verdadeiramente humana. Então,
o corpo do homem, o corpo da mulher, ele é um dom. É um dom a ser ofertado por inteiro. E essa oferta, ela se dá plenamente quando acontece a oferta da vida toda. E isso acontece em duas situações. Ou no matrimônio, que é quando a pessoa oferta por inteiro aquilo que ela tem, aquilo que ela é, oferta o seu corpo por inteiro e faz daquele corpo um dom. E na vida consagrada, celibatária também, que é um outro tipo de oferta, mas é também profundíssimo. É uma profunda oferta numa relação íntima que se tem com Deus. O momento da consagração da vida religiosa é uma relação com Deus tão profunda e tão íntima que equivaleria, assim, do ponto de vista espiritual, até mesmo a uma relação conjugal. Isso é fundamental, incutir nos alunos um amor profundo, por exemplo, pelo matrimônio. Hoje em dia muita gente não quer se casar porque vê o ônus. A gente se acostumou muito a falar que o matrimônio é muito difícil, mas acabamos nos esquecendo da pregação positiva sobre o matrimônio. Por que ele é bom? O matrimônio, ele nos tira de nós mesmos, ele nos transforma.